Sabe quando você recebe um folder, vê um outdoor, assiste um anúncio na televisão ou conhece um novo aparelho tecnológico e pensa, nossa, que bonito, e consegue entender bem as informações que estão ali? Pois é, saiba que existe um profissional responsável por fazer com qualidade isto que se chama comunicação visual. Você sabe quem é esse profissional? É o designer gráfico, tema do Profissões de hoje. No Brasil, cerca de 60 mil profissionais atuam no mercado do design gráfico. A região sul tem a segunda maior concentração de profissionais, atrás apenas da região sudeste, onde estão os estados mais industrializados do país. Um designer gráfico ele não pode se apegar muito a um estilo, né? Ele tem que ser coerente com o processo. Para passar da melhor forma possível esse contexto de imagem com conteúdo. Assim, tá. Pensar em como que as pessoas vão acessar aquilo, quem vai acessar aquilo. É a minha avó que vai acessar aquilo, é uma criança que vai acessar aquilo. Hoje em dia agora a gente tem os dispositivos móveis, tablets e tudo mais. A riqueza de interação é muito grande e o design gráfico ajuda a pensar nisso também. O design exige muita cultura geral, porque você vai interagir cada vez com espaços mais abertos, né, com os quais você tem que dialogar. Só que a gente consegue, através de muita observação, leitura, muita coisa assim, né? Sim, eu vejo que o designer ele é sempre bem extrovertido, conversa com... desde da tiazinha da faxina até o dono da empresa, então, e precisa disso, assim, né, interagir, porque você absorve muita cultura, absorve muitos pontos de vista que vai refletir na peça que você criou, entendeu, de um determinado público, de uma determinada campanha. Toda referência visual que você tem, enfim, uma viagem ou um filme que você vê, uma fotografia, uma loja que você vai, tudo isso é bagagem, é conteúdo visual e vira repertório e vai em algum momento ser útil para você. É legal porque daí no desenvolvimento disso tu vai se interessar bastante pela ideia da pessoa e vai trocar bastante ideia e vai querer desenvolver um serviço melhor. Está sempre antenado no mundo inteiro, o que está acontecendo, o que é tendência, o que não é, tá? E trabalhar sempre de acordo com o cliente, né? com o ramo de atuação ali que vai ser dirigida essa peça. E não com um estilo pessoal, porque daí ele já parte e normalmente isso daí acaba já chocando com o que o cliente quer ou com o que digamos, as outras pessoas da equipe queiram, no caso, né? Porque chega um monte de cliente, com cada um com seu problema, e a gente tem que se adaptar a cada um deles, tem que resolver no final. Isso aí acaba te facilitando em vários aspectos da tua vida depois para tu resolver os teus próprios problemas, sabe? Porque o designer gráfico, ele trabalha com a organização das informações, né, para facilitar o entendimento das informações pelo usuário. Se você desenha, se você é criativo, se você gosta de filme, de cinema, de artes, de quadrinhos, design é a sua área. E é fundamental que o aluno aprenda e saiba desenhar mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que ele entenda que não é só isso que ele vai fazer na faculdade. Então, as outras disciplinas são tão importantes, essas outras competências são tão importantes quanto saber desenhar. De nada adianta um designer que sabe desenhar e que não tem nenhuma preocupação com o impacto ambiental do produto que ele desenha. Não tem nenhum fundamento a gente formar um aluno que desenha muito bem e que não é capaz de se colocar no lugar do consumidor daquilo que ele está fazendo.
Então, a nossa preocupação é mais ou menos essa mesmo. O design gráfico tem suas origens na pré-história, quando a comunicação já era estabelecida por meio de elementos visuais. Mas foi com a criação da linguagem escrita que começaram a se formar os conjuntos de elementos gráficos. Com o surgimento e o avanço da impressão, profissionais se especializaram na criação e na composição de elementos que repassam as informações de forma lógica, objetiva e harmoniosa. A Revolução Industrial no século XVIII impulsionou o desenvolvimento da atividade com o surgimento da publicidade. A atividade, que até então era chamada de comunicação visual, passou a ser denominada de design gráfico no início do século XX. O designer gráfico, ele busca trabalhar com todos os elementos que vão para a comunicação visual, né? Desde logo, comercial, material promocional, a gente faz material de PDV, enfim, de tudo um pouco. São vídeos, animações, websites, ilustrações. A gente faz bastante catálogos, a gente faz muito material de ponto de venda, anúncios. Trabalha bastante com a superfície, com texturas ou impressões diversas que vão nas superfícies. E também contribui no desenvolvimento de software, de produto. Né? E aí o designer não é muito prioridade dele resolver tecnologicamente isso, mas ele tem que saber conversar com quem sabe resolver, com um programador, com uma empresa que você terceiriza para fazer isso. Então a gente tem esse lado tecnológico também bem forte, assim, é muito inerente à profissão também, né? Participando do processo de criação e do processo de andamento digamos, de toda a campanha publicitária. Ele é um profissional que se ajusta em várias situações. Seja ela impressa, mídia web, televisão, animação, cinema, tudo que envolve comunicação tem um designer gráfico ali no meio, mexendo, fazendo, criando. Criação de personagem, concept art, ilustração para web, para editorial, para vídeo, para moda também, é um negócio que a gente está pegando agora. Então a gente faz desde o processo de criação até o processo de finalização. De pensar nos usuários finais, de melhorar o dia a dia dessas pessoas, né, com os produtos que a gente cria aqui. Tudo a gente acaba conseguindo fazer, né? Parte dos designers gráficos atua no setor de prestação de serviços por conta da grande demanda de mão de obra. Mas empresas de comunicação, de publicidade e até mesmo gráficas também necessitam da qualificação deste profissional. Você se forma, abrir o jornal e ter lá um emprego naquela área, né? Isso se aplica a muitas profissões, ao design não. O que pega bastante é que tem muita gente que não fez um curso, que não sabe os fundamentos do design, não sabe, ou melhor, que sabe só trabalhar com o programa X, mexer com uma imagem, tá? E fala assim, isso daqui é a identidade visual da minha empresa, sendo que ele nem estudou para isso, não... Entendeu? Só ficou aquela marca bonita, tá? Mas que não tem um propósito, não tem um além de atuação no mercado, entendeu? Esse é um ponto crítico porque muito designer até formado reclama muito de ter gente não formada na área desenvolvendo o serviço que o designer faz. O design é muito mais uma construção, felizmente ainda está muito mais na fase de construção de espaços de trabalho do que na oferta de vagas já pré-determinadas para um determinado assunto. A gente vê que as grandes empresas estão investindo em setores com a junção de designers gráficos e designers de produto. Porque às vezes
eu quero passar o trabalho para alguém, eu quero dividir com alguém, porque tem muita coisa que vem, e eu não acho, gente, porque as pessoas ainda têm os designers ainda têm um pouco essa barreira de dar a cara e começar a trabalhar com web também. Então, tem muita área mesmo, assim. Se o designer se dispor a fazer isso, eu garanto que não vai ficar sem emprego, sem trabalho, sem alguma parceria, porque é muito legal mesmo. Comunicação visual. Como será que um designer gráfico faz isso no seu dia a dia? Descubra daqui a pouco, é depois do intervalo.